where e is, as duas novas diretivas de CSS que você vai saber para o que servem agora. Fala, moçada! Aqui é o Tárcio, e se você gosta de acompanhar as novidades de CSS, considere assinar o canal e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos inéditos a partir de agora. E hoje veremos as duas novas diretivas de CSS, where e is. E você vai acompanhar aqui no vídeo, através de explicações teóricas e práticas do que eles são capazes, para que servem e como eles podem facilitar o dia a dia da escrita de CSS. Vamos conferir. Já que alguns devs conhecidos como Semantics Dev, Stephanie Eccles, Kevin Powell já trataram do where e do is, vamos abordar aqui também no DPW, que pelo menos no conteúdo brasileiro eu ainda não cheguei a ver uma explicação assim sobre essas duas novas diretivas do CSS. Tecnicamente, where e is, cada um deles, é uma função de pseudoclasse CSS que recebe uma lista de seletores como argumento e usa qualquer um deles que possa ser selecionado. Para ficar mais claro, vamos a um exemplo prático aqui. Vamos colocar um header qualquer, um parágrafo dentro e vamos complementar aqui, colocando um main com o mesmo conteúdo dentro, um parágrafo, e também um footer com o mesmo parágrafo dentro também, um conteúdo fictício só para você entender como a coisa funciona. Então aqui na estilização, vamos supor que a gente está precisando fazer uma estilização no hover desse parágrafo, cada um desses parágrafos. A maneira comum, a maneira tradicional de fazer isso, é fazer um seletor múltiplo e a gente coloca header e aí o estado hover do P. Depois vem o main, a mesma coisa, e depois o footer repetindo a mesma coisa. E para ilustrar aqui, para ficar bem evidente, vamos colocar que vai ter uma cor vermelha e o cursor vai ser pointer. Como deu para ver, funcionou aqui certinho, sem nenhum mistério aqui, um CSS só de exemplo mesmo. Para dar para ver melhor, vamos aumentar a fonte geral aqui no próprio body, só para ficar bem evidente aqui mesmo. E só aumentando essa fonte assim para ficar maior, não tem outro motivo, só para ver melhor mesmo. E aí é possível conferir que deu tudo certinho. Com a nova maneira, com as duas novas diretivas ou duas novas funções, se você preferir, a sintaxe é dois pontos, e aí vamos fazer um exemplo com is, por exemplo. E aí, entre parênteses, coloca-se os seletores que vai querer. No nosso caso, header, main e footer, e o P, dois pontos, hover, que é o que a gente realmente quer estilizar, é o seletor chave. E aí a gente coloca o nosso color red e cursor pointer. E o resultado vai ser exatamente o mesmo. A sintaxe está mais enxuta, a maneira como a gente seleciona vários elementos ali, nosso seletor muda e fica muito mais enxuto, muito mais conciso, né? E aí também dá para usar o where. Header, main, footer, tudo direitinho como a gente viu, o resultado é o mesmo. Aí tem uma coisa bem interessante para ambos, que é algo chamado de lista de seleção de perdão, ou Forgiving Selector List, se você preferir, que é uma característica das próprias folhas de estilo que analisa cada seletor na lista individualmente, simplesmente ignorando aqueles que falham na análise, para que os seletores restantes ainda possam ser usados. Então, se a gente coloca um seletor completamente inválido aqui, por exemplo, dois pontos or ever, não importa, qualquer coisa inválida, a coisa continua funcionando porque ele só vai ser ignorado. E todos os válidos vão continuar funcionando, né? Isso aí é para o bem do código, para uma supressão de qualquer tipo de erro que poderia invalidar o código, mas o que ele consegue fazer o parse, o que ele consegue compreender, ele vai executar e aquilo que ele não entender que for inválido, simplesmente é ignorado. Isso aí já é um comportamento padrão de CSS há muito tempo, né? Eles só colocaram aqui as novas diretivas is e where. Mas aí você pode estar se perguntando, parece aqui, pelo que a gente viu, pelo exemplo que a gente viu aqui, que é exatamente a mesma coisa, né? Tanto is quanto where dá para usar e intercambiar ali que o resultado é o mesmo. Então qual a diferença? Aí é que está a grande diferença entre um e outro, é a especificidade. A diferença entre where e is é que o where sempre tem especificidade 0, enquanto is assume a maior especificidade dos seletores usados como argumento.
Presta bem atenção nisso que faz toda a diferença no seu código, hein? Vamos para um exemplo prático aqui que você vai ver como a coisa é na verdade. Vamos colocar um conteúdo HTML qualquer ali, uma section, e vai ter um parágrafo e aqui simulando um componente, algo assim, que seria um card, né? Vou colocar uma classe de card e a gente no CSS vai colocar a classe wherever e ali dentro, quando for um parágrafo ou um card, né? Um P ou um card, vai ser a cor vermelha. E aí a gente vai fazer uma regra imediatamente depois, que seria um wherever e estilizando o P. O seletor-chave vai ser o parágrafo e a gente vai trocar ali para a cor azul. Pelas regras da cascata CSS, era para o parágrafo ficar azul, porque a regra está depois, né? Está sobrescrevendo o que colocou ali. Mas ambos continuam vermelhos. Vou até aumentar aqui de novo o texto para ficar a coisa mais clara. Olha aí, ambos estão vermelhos. Por que isso acontece? Porque o is sempre vai pegar a maior especificidade do grupo, ela que é levada em conta. Então, no caso, ele ficou com a especificidade maior e a segunda regra ali não vai entrar em ação justamente por isso. Se a gente coloca um where aqui, aí a coisa vai funcionar. Por quê? Porque o where sempre tem a especificidade 0. Nesse caso, a segunda regra, o wherever P, né, a estilização do parágrafo em azul, vai entrar em ação. Viu que pequena, grande diferença? Tem que ficar ligado nisso aí. E com isso também é possível fazer alguns macetinhos. Por exemplo, temos aqui um snippet que vai sempre colocar um fio e um SVG que não tenha um fio por padrão. A gente vai colocar o current color ali. E aí, se a gente quiser sobrescrever, por exemplo, se tiver um icon, alguma coisa assim, e a gente quer colocar um fio personalizado, um fio blue, alguma coisa do tipo, não funciona porque tem a especificidade menor. No caso, a primeira regra aqui vai ter especificidade 11 e a segunda especificidade 10. Se você não sabe direito como fazer esse cálculo, tem aqui na descrição do vídeo o nosso e-book grátis para você aprender a calcular a especificidade CSS. Além disso, tem algo bastante importante, que é se inscrever no canal. Com certeza, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os nossos conteúdos inéditos a partir de agora. Fica ligado, hein? E com isso, a especificidade da primeira regra vai ser 11 e a segunda vai ser 10, então a primeira regra vai ganhar. Isso aqui não vai funcionar como a gente espera. Já usando o where, como ele sempre vai prover uma especificidade 0, ele agora vai fazer com que a coisa funcione, porque a segunda vai ter especificidade 10 e a primeira vai ter uma especificidade menor, fazendo com que o snippet e a sobrescrita dele funcionem como era de se esperar. Além de serem bem fáceis de serem usados, where e is já possuem uma compatibilidade bem interessante. Então você pode usar hoje mesmo em algum projeto para ver do que eles são capazes e como eles vão facilitar muito a sua vida na hora de escrever o CSS. E não deixe de conferir também nossa live sobre ferramentas de especificidade CSS e você vai conhecer algumas ótimas ferramentas para te ajudar também nesse quesito. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!